Paz, povo abençoado, que alegria ter você com a gente para mais um podcast Invencível, um ambiente de crescimento, bate-papo, conversa, descontração, mas sempre visando o nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Eu fico muito feliz de ter a sua presença com a gente. Hoje estamos aqui no ambiente improvisado, estamos numa convenção de pastores, mas o conteúdo vai ser rico, importante, eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. E hoje nós temos aqui alguns convidados, né? Você já conhece, o pastor Rosanildo Amorim, Amém. que hoje vai estar também participando aqui com a gente, contribuindo, fazendo perguntas. E o nosso convidado especial hoje é o professor Josiel Silva. Bem-vindo, professor. Bem, obrigado. Prazer poder estar aqui com vocês, participando do podcast. Uma alegria. O assunto da nossa conversa hoje vai ser sobre o mundo do trabalho profissional cristão. Como que o profissional cristão deve se portar? A Bíblia diz sobre isso? Há alguma diferença que nós precisamos manifestar também na nossa vida profissional? Vamos ter essa conversa hoje aqui, abençoada. Professor Josiel, eu quero iniciar pedindo que você fale um pouquinho mais sobre a sua vida, a família, onde está morando, o que está fazendo. Compartilha com a gente. Bom, tô com 36 anos de idade, 36. Legal não envelar, Não parece, né? gente, né? Né? Tô com 36, Quase quarentão. 40. Comecei a me interessar pelo mundo dos estudos, logo quando comecei a pregar. Comecei com 15 anos de idade, primeira oportunidade. E o rapaz que me ensinou a pregar era muito estudioso. Aí a gente acaba andando muito perto, pega esse veio, né, essa coisa de querer se interessar por estudar. Aí logo depois fui para teologia, com 18 anos de idade, fui estudar teologia, formei bacharel em teologia, e depois fui para filosofia e desse mundo eu não saí mais, no emaranhado da filosofia, né? Aí, ó. Estamos aí pregando, fazendo palestra, em atividade diária quase que sempre no mundo intelectual, trabalhando com várias áreas do ensino. Essa é a nossa jornada. Bom, Casado também, isso. 14 anos que eu estou casado. Tenho um filho, Davi, que tem 11 anos, vai fazer 12 em novembro. Casado com a nossa anos, 14 anos aí, casado com Glória a Deus. servindo a Deus, está aqui com a gente também aqui no começo. Tá em pé? Tem, né? Tem. Servindo a Deus, né? Não está velho, mas estou em pé. 3 anos de estar de pé. Que benção. Alegria ter você com a gente. Nós vamos entrar nesse assunto tão relevante sobre profissional cristão, esse mundo do trabalho. Vamos começar, então, pela Bíblia, a palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz sobre o trabalho? Essa é uma questão interessante, né? E que me saltou assim aos olhos o interesse desse tema, porque a gente sempre ouve falar do trabalho numa temática de maldição, né? Um mal necessário. Muita coisa que sempre se fala sobre trabalho, o trabalho é um mal necessário. Punição ao pecado. Punição do pecado, né? Gênesis 3, ali o homem peca e Deus pune o homem com o trabalho. Essa é sempre a ideia que se tem. Muito natural as pessoas dizerem que a melhor coisa que existe da segunda-feira é que a outra está muito distante ainda, né? Muito distante. Sempre essa ideia de que volta para o trabalho, volta na semana da punição, da maldição e por aí vai. E de fato, Gênesis 3 é isso mesmo que a gente vê ali. Parece que o trabalho é dado ao homem como uma maldição. Só que não. Né? A Bíblia mostra, na verdade, o homem lutando com a terra é colocada quase que como uma entidade ali, né? Um ente, né? Olha, a terra é que não dará o teu trabalho, a natureza está subjugada pelo pecado, porém, Gênesis capítulo 2, quando Deus ordena o trabalho, o homem está trabalhando, ele está no paraíso, né? No paraíso. Então, trabalhar para ele, e a condição de trabalhar no paraíso, a implicação de trabalhar no paraíso, qual é? É o paraíso. O resultado de trabalhar no paraíso é o paraíso. É bom de trabalhar. Uma satisfação, um prazer, você trabalha e você desfruta. Porque o grande problema, talvez, isso aqui é uma coisa até interessante, não é que as pessoas odeiam o trabalho, né? É que a grande maioria não se sente satisfeita com o resultado do seu trabalho. Olha aí. Maldição ali que a Bíblia expõe, não é necessariamente que o trabalho em si carrega um jugo, é que nunca terá o resultado satisfatório. A terra não dará o teu trabalho. O resultado que você espera, você não vai conseguir, e mesmo quando conseguir, será com muitas dores, né?
Então a gente vê que as pessoas são infelizes com o trabalho, não necessariamente por causa do trabalho, mas sobretudo porque tem sempre essa guerra. É muito difícil, o resultado nunca A é. gente já pode, então, desmistificar essa ideia de que antes ali da queda, as pessoas pensam, então, que o homem e a mulher estavam deitados o dia inteiro. 24 horas deitado no paraíso, né, na Sem fazer imaginação, sem fazer nada, sendo que já foi, então, deixado bem claro aí pelo professor que ah, ali o homem deveria governar, cuidar do jardim. Ou seja, era uma forma de trabalho. Pastor Lediel, tem uma coisa interessante. É, nós pensamos em Deus agora, sem o universo ainda, sem a criação. E por que que Deus cria, né? Para que ele cria? Porque o trabalho é uma forma, é a expressão do amor de Deus. Ele em si é completo, ele não precisa criar nada para ser completo, para ter satisfação. Mas ele cria o trabalho como uma forma de expressar o seu amor. E em Gênesis, o próprio Jesus disse: Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então, trabalho é uma coisa divina. O próprio Deus compartilhou com o ser humano algo que é prazeroso para ele. E em Gênesis a gente já vê que Deus, ao colocar o homem no jardim, ele também colocou lá a responsabilidade do trabalho, que era cuidar daquele jardim, não era um trabalho amaldiçoado, era um trabalho difícil, penoso, mas era trabalho. Agora, a partir do pecado, né, o homem não sendo mais completo, esse vazio no homem, ele leva o ser humano a procurar de alguma forma a se satisfazer. E claro, o trabalho hoje é muito mais penoso do que era no jardim. A pergunta que eu faço para o Dr. José que está aqui é como que o cristão, nós precisamos desenvolver em nós essa mentalidade do trabalho a partir de uma perspectiva bíblica. Mas às vezes o trabalho realmente é penoso. A pessoa que trabalha, por exemplo, acorda às 3 da manhã, trabalha num serviço difícil. Às vezes algum irmão na igreja reclama: Ah, pastor, a minha vida é assim. Eu falei: Ok, realmente é fato. Mas a estrada, o prazer que nós temos foi o sacrifício de alguém. O asfalto que você dirige com facilidade foi o trabalho duro de alguém. O hospital que você é acamado foi o trabalho duro de alguém. A energia que foi o trabalho duro de alguém. Como desenvolver essa mentalidade? Porque não é só, sabe aquela ideia, não? Ah, tem que achar o que te faz feliz. Quem vai querer carregar pedra, então? Quem que vai querer trabalhar nos serviços difíceis da vida? Então, essa ideia, dentro da filosofia cristã, ela não parece ter muito amparo. Aquela ideia, não, eu tenho prazer no meu trabalho porque é algo que eu gosto de fazer. Às vezes eu vejo nas escrituras, eu leio nas escrituras, que é muito mais entender o propósito do que realmente, né, a partir do momento que a minha mentalidade muda, e aí vai mudar também aquilo que eu sinto, que eu percebo em relação ao trabalho. Como desenvolver esta filosofia, essa teologia a partir da luz da escritura em relação ao trabalho, para que aquela pessoa se sinta útil no que ela está fazendo, mesmo que seja penoso para ela. Tu vê, isso é uma coisa interessante, no sentido de que é uma tomada de consciência, diria assim, em primeiro lugar, uma tomada de consciência, né? Deus cria todas as coisas, ele descansa, o homem peca e começa o mundo degenerar, né? E aí começa essa luta do trabalho, etc. Por aí vai. No texto já citado aqui, eu acho que é por João 5, né, que Jesus fala: Meu pai trabalha, né? Meu pai não Eu para trabalho. de trabalhar. Ele fala isso num dia de sábado, que eles estão reclamando Sim. porque Jesus cura num dia de sábado, né? E Jesus tem a missão de Jesus é o seu próprio trabalho, o trabalho é a sua própria missão. E ele está fazendo o seu trabalho num dia de sábado, no Shabat. Ah, ainda que o cristão não encare a sua profissão como um prazer, encontrará o prazer se ele encontrar no seu trabalho uma missão. E entender, tomar consciência de que o cristão trabalha no Shabat. Ele não trabalha no Gênesis 3, no mundo caído. O cristão trabalha no reino de Deus, no Shabat. Ele trabalha no lugar de descanso. Ele desenvolve a sua paternidade no Shabat. Ele desenvolve o seu trabalho no Shabat. Ele desenvolve as suas competências no Shabat. Ele negocia no Shabat. Isso é, no shalom de Deus, na paz de Deus, no descanso de Deus, né? Nós trabalhamos a partir do reino de Deus, compreendemos todas as nossas atividades a partir do reino de Deus, e esse reino de Deus eu diria que é o Shabat. Jesus está trabalhando um dia de sábado e diz: Olha, meu pai trabalha até hoje, nós trabalhamos dentro desse lugar de descanso. Então, o cristão não pode encarar o trabalho, por mais penoso que ele seja, como um ímpio encara o trabalho. Ele não pode chamar o trabalho de
mal necessário, ou uma maldição, ou algo penoso. Ele deve enxergar o seu trabalho, sobretudo, como eu estou trabalhando no Shabat. Porque se o indivíduo não trabalha na perspectiva do reino de Deus, ele pode trabalhar no melhor trabalho que tem. Em ritmo de enfrentamento, aquilo vai virar. Até, desculpa, Sim, sim, mas a lógica que nós temos de mercado hoje ela é agressiva. Isso não tem sim, nada a ver com o reino de Deus, né? Então, quando a gente até fala aqui, isso é importante falar, nós vamos falar de espiritualidade no mundo do trabalho, parece que nós estamos querendo humanizar o ambiente de trabalho. Vocês vão me perdoar, mas eu não acredito que é possível humanizar o mercado competitivo que nós temos. É a sim. mesma coisa que querer humanizar o inferno. Não vai dar. Até porque, Não vai doutor, funcionar. é, Interessante isso. até porque, assim, ó, hoje o trabalho, né, com uma perspectiva humana, ele está muito mais voltado ao propósito egoísta do ser humano do que um propósito divino. Isso. Uhum. Então é impossível você ser humano dentro de um propósito Sim. egoísta. Uhum. Uma vez que as metas não foram alcançadas, o ser humano já não importa mais. Vai ser descartado facilmente. Porque não é o propósito divino, e sim o propósito humano, a meta humana, o alvo humano. E É fora do impossível ser propósito, né? justo, é impossível ser justo, ser humano dentro de propósitos, né? Lados egoístas. Isso. Agora, quando nós compreendemos, por exemplo, dentro da perspectiva divina, bíblica, né, filosófica, dentro da questão bíblica, já muda de figura isso, já É. muda essa A percepção. gente está saindo do mercado de trabalho da nossa Babel, onde cada um constrói seu próprio reino, na tentativa de chegar no ponto mais alto, tocar os céus, na linguagem de Babel, né? E passamos a trabalhar dentro da perspectiva de quem está trazendo a vontade de Deus e revelando a vontade de Deus para o mundo na sua perspectiva de trabalho. É aquela velha história de prega o evangelho, se necessário, use as palavras, mostre as vontades de Deus mostra a pessoa que é alguém que trabalha dentro de um Shabat, dentro da empresa, alguém que trabalha. Por que eu chego aqui nesse ambiente do teu trabalho, aqui nessa sala sempre bom? Porque aqui tem Shabat, querido. Mas essa empresa está um tormento. Não, a empresa está um tormento, mas nesse ambiente de trabalho, você está no Shabat. No curso que você ministra ali na Invencível Academy, eu já vi que você trabalha um conceito do profissional espiritualizado. Se encaixa nisso, Se então? encaixa nisso. É que a gente sempre pensa a espiritualidade como um ambiente de culto, de 2 horas que a gente vai para a igreja, ou um momento que a gente fecha os olhos, vamos me conectar. Como até o Henry White, o Dr. Henry White, teólogo anglicano, diz que, olha, as pessoas pensam que quando a gente fala, onde está o trono de Deus? Está aqui em cima, nas nuvens, você vai subir, bota lá um avião, lá, um foguete destrutível com combustível infinito, você vai subir e vai tocar no trono de Deus em algum momento lá em cima, né? Ele disse, não, o Senhor é tudo. Tudo isso aqui é reino de Deus, tudo isso aqui é o trono de Deus, né? Então, espiritualidade é uma coisa que a gente desenvolve dentro de um ambiente religioso, fato, a gente tem esse momento de organizar essa espiritualidade, mas espiritualidade é tudo, é na forma de ser pai, na forma de ser mãe, filho, esposo, patrão, empregado. Espiritualidade está na forma de você demonstrar o que você carrega do lado de dentro. O que eu carrego aqui dentro? É o Shabbat. De uma maneira mais abrangente, podemos dizer que o trabalhar é cultuar também. É adoração É também. Que somos adoradores, é o estilo de vida. Ou seja, um crente que acorda na segunda-feira, ele tem que ir para o trabalho para adorar. para fazer culto. Pastor Lediano, tem uma coisa interessante, porque assim, ó, ele usou o exemplo da Babel, né? É um trabalho para um propósito fora da vontade de Deus. Em Jerusalém, por exemplo, você não vê templo na Nova Jerusalém. Você vê uma praça. E essa praça, quando João vê essa revelação de Deus, está muito conectada com a cultura de João. O que se fazia na praça? Se trocava o fruto do trabalho. Então, você é plantador de batatas, ele é plantador de aipim, eles se reuniam na praça para apresentar as suas necessidades. Eu não tenho esse material, não tenho esse produto, e um trocava com o outro. Então, lá é um lugar de relacionamentos. Exatamente para que eu possa oferecer aquilo que eu tenho de melhor, e ele vai oferecer o que tem, e assim a gente vai ser, todos seremos completos nesta praça, aonde o reino de Deus, a glória de Deus se manifesta. E é importante o cristão lembrar que trabalho, na verdade, é a primeira expressão de culto, porque antes de existir jardim, já havia trabalho. Deus já estava trabalhando. É a maior expressão do amor. Quando eu tenho essa conexão, quando eu começo a compreender que servir, o que a Bíblia diz que quando a Bíblia fala de Samuel, ela diz que Samuel servia o Senhor servindo ele.
Interessante. Quando nós vemos os mandamentos, Jesus mesmo faz, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, a melhor maneira. Agora, não há como eu servir a Deus, não é o que eu ofereça para Deus. Ah, é a palavra que eu falo e Deus vai ficar feliz. Puxa, precisava tanto receber essa palavra. A maior forma de adoração é realmente servir alguém. Servir a Deus é servir pessoas. Servir a Deus, a expressão de servir a Deus é cultuar, né? Como que nós estamos no templo? Estamos cultuando, porque todo mundo se reúne de forma individual e aí oferece louvores. Não é isso. É quando nos reunimos, um cura, o outro ajuda, o outro abraça, o outro incentiva, o outro canta, o outro adora. Estamos nos servindo e oferecendo todo esse trabalho para o Senhor. Quando o cristão compreende que ele não está fazendo um muro, mas ele está construindo algo para proteger uma família, que é uma forma de expressar a gratidão, adoração a Deus, amor a Deus, cuidando daquela família, ele já começa a mudar de figura. Agora, a questão é como entender isso em cada profissão. E junto com essa pergunta, por que será que hoje tem tantos cristãos que têm a mentalidade de trabalho igual o mundo tem? Né? O que está faltando para, quem sabe, nós como igreja, virarmos essa chave e qual é o caminho que a gente precisa trilhar para ter essa renovação de mente? Pois é, né? A gente formou, eu acho que desde o do helenismo e a tomada do apóstolo Paulo, usando toda a filosofia grega para pregar aos gentios, como ele era apóstolo dos gentios, nós tomamos ali um caminho de dualismo. Parece que alguém entende a teologia de Paulo, inclusive, que não é, mas o pessoal entende como um certo dualismo, né? Santo e profano. Santo e profano, coisas espirituais, coisas carnais e etc. Então eu faço isso aqui porque é minha corporeidade, como se houvesse um Josiel só espírito, Josiel só uma alma, Josiel só. Não, Deus salva não só o meu espírito. Eu vou dar um exemplo assim, né? As pessoas falam, o indivíduo é pastor, ele é só pastor? Como se pastor não fosse também uma profissão, não fosse um serviço social. É também. É também, é também. Como quem cuida da alma, como quem cuida do espírito, como quem cuida do corpo. Eu diria, inclusive, o seguinte: é claro que as profissões elas têm o seu nível e grau de importância, né? Mas você vai pegando, por exemplo, um indivíduo que serve numa padaria, ele é padeiro, ele está servindo a corporeidade do indivíduo, como um médico está servindo, assim como um pastor está servindo o espírito daquele indivíduo, alimentando aquele indivíduo espiritualmente, né? Mas a gente faz essa separação, a gente faz essa divisão, esse dualismo, e quando a gente faz esse dualismo, essa separação, é onde as pessoas acabam tomando uma. Porque se Deus não está no meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de trabalho não é um lugar de culto, estou trabalhando para quem? Uma vez um rapaz me pediu oração porque não tinha tempo para Deus, para fazer a obra de Deus, porque ele trabalhava muito e fazia faculdade à noite e não tinha tempo para servir a Deus. Eu disse, tá, então tu passa 24 horas do teu tempo servindo a quem? Diabo. Eu disse, não, a Deus. Eu disse, mulher, tá servindo a Deus. Se você está arrumando o carro de alguém, você está servindo o bem-estar existencial. E é a propósito de Deus que o ser humano também. Você está, sabe? Você está criando esse ambiente. Mas a gente criou esse dualismo. Quando a gente cria esse dualismo, se Deus não está aqui, quem é que me orienta aqui? O mundo. O mundo no sentido, na lógica do mundo, do império, do mundo que se volta ou se revolta contra Deus. Então, se você não tem essa concepção de que o trabalho também é um culto, você vai cultuar outra coisa. Você só não sabe o que é um culto. Vai cultuando uma outra coisa que não é disso, né? Dentro de uma outra lógica. Eu acho que é daí que vem essa dificuldade do cristão de tomar consciência de que o trabalho, aliás, a única coisa que Jesus compara um Senhor é o dinheiro. Uhum. A única coisa que Jesus compara um Senhor é o dinheiro. Verdade, é muito É entidade. o dinheiro se apresenta como uma entidade, não é espiritual, material, físico, tá ali, ele está. Mas as suas raízes são espirituais também, porque tudo é espiritual. O livro do Rob Bell, tudo é espiritual, né? Por isso que Paulo diz: tudo que vocês venham fazer, façam para a glória de Deus. Ou seja, comer, a sexualidade é espiritual, a comida é espiritual, a educação dos filhos é espiritual, o trabalho é espiritual. E o dinheiro, ele tem um poder tão grande que ele acaba aprisionando todas as áreas da vida de uma pessoa. A pessoa que, né, e o pior, assim, né, que a pessoa que tem um ídolo lá na parede é visível a sua idolatria. Já o dinheiro não. Ele pode se esconder atrás de um trabalho. Essa pessoa é muito trabalhadora, olha só que dedicada que ela, e às vezes ela é idólatra.
ela está trabalhando por conta da escravidão que ela tem do dinheiro. Essa pessoa é muito caprichosa, aquela casa maravilhosa, né? E claro, mas só que às vezes esconde por trás daquilo uma idolatria. Ah, essa e realmente pode dominar a vida dessa pessoa. E aí você falou, tocou no assunto do dinheiro, nós temos um assunto muito moderno hoje, que é a questão dos investidores, aquela questão de eu ganhar dinheiro sem trabalhar, vamos colocar assim. Até outro dia conversando, pastor, como é que funciona essa relação, por exemplo? Eu tenho agora não sei quantos milhões em bitcoins, por exemplo, e agora eu vou viajar o mundo inteiro, vou desfrutar desse dinheiro. Eu respondi essa pessoa com a ideia de que, mesmo que você não precise do dinheiro para se sustentar, mas o trabalho, né, você precisa continuar. Mas como que um cristão, falando para jovem agora, está com essa ambição de ficar milionário para não precisar trabalhar? Que é- Qual conselho Uhum. você dá para essa pessoa? Jesus deixa claro o seguinte: você pode ganhar o mundo, né? Desde que você não perca a sua alma. Pode ganhar o mundo. Uhum. Tu pode chegar no topo. Se chegar e for um servo de Deus, que bom, né? Você pode ganhar o mundo. É bom deixar claro que alguém até pode pegar a fala e achar, imaginar que a gente está falando contra ter muito dinheiro, né? Não, né? Deus prova o rico com riqueza e prova o pobre com pobreza. Todos estão sendo provados, ainda que não pareça, mas estão sendo provados, né? Então a ideia não é de que você não pode ter. Creio, acredito que o que tem aí é dificuldade de fazer uma atualização do trabalho nos tempos modernos. O trabalho mudou porque o mundo mudou. Diria, inclusive, que a relação de riqueza mudou muito. Você pega um rico nos dias de Jesus e um pobre, digamos, que está inserido aí, tentando chegar na classe média, no primeiro andar da classe média, esse camarada pobre, que está tentando chegar ali no primeiro andar da classe média, ele vive melhor do que o rico nos dias de Jesus. Uhum. O conceito de riqueza que Jesus aponta ali na Bíblia não pode mais, né? Então você pega, por exemplo, um rico no dia de Jesus não comia fruta fora de época, fora de estação. O cara come, né? Não tinha água Não quente. tinha água quente, não tinha um veículo. Pensa no quanto que ele gastaria estando, vamos supor, estando no Oriente para trazer algo do Ocidente ou da Ásia, quanto que ele gastaria da sua fortuna? Um próprio hoje compra algo da China aí por R$ 70, 30 dias depois está na Tá na porta de porta, né? casa. Então, assim, Essa questão do entretenimento, né? Um rico para se entreter naquela época, o cara tinha que contratar um time inteiro para fazer uma apresentação no teatro. Os caras pegam o celular e assistem um filme. ali. Então, assim, ó, a gente aponta como dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque ele está aprisionado àquilo, né? Mas a lógica de consumo hoje não está só na mão do rico. A lógica de consumo está na mão do pobre. Olha aí. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: olha, eu ganho R$ 2.000. Se eu tenho um cartão de crédito de 2.000, então eu ganho 4.000, né? Ele brinca, né? Depois ele faz uso assim, de pegar um cartão, pagar esse. Então, nos anos 90, o pobre no Brasil ele era bem marcado, ele consumia muito pouco, ele não tinha tantas condições de consumo. Nos anos 2006, 2007, 2008, entra ali o cartão de crédito e o pobre agora ele começa a consumir. Eu costumo dizer, inclusive, que por isso que inventaram o gourmet. Pizza, gourmet, lanche gourmet, para separar de novo o rico do pobre, porque o pobre começou a acessar a mesma coisa que o rico poderia acessar. Então, a lógica de consumo hoje, ela também é uma lógica de riqueza. Talvez ah, é tão difícil para um pobre consumidor abandonar o consumismo e a mentalidade de consumo do que um rico abandonar. É difícil, Uhum. sabe? Então, é uma nova percepção. Eu diria o seguinte: ganhar dinheiro não é problema, as novas formas de ganhar dinheiro, elas estão aí. O trabalho não necessariamente implica em dizer algo que é duro, que é braçal, algo que te custa muito. A questão não é essa. As modalidades de trabalho estão aí, como as novas modalidades de riqueza também estão aí. A questão que me importa, e creio que, pelo menos essa visão que eu percebo ali na expressão bíblica, é a questão é a consciência com que você faz. Você está ganhando dinheiro construindo Babel ou manifestando o reino? Uhum. Né? Você está ganhando muito, perdendo a alma, ganhando muito, conservando a alma. As suas relações éticas, a partir da perspectiva do reino de Deus, são mantidas quando você ganha dinheiro, das modalidades de ganhar dinheiro. Ela é mantida ou ela é comprometida? Se ela é comprometida, você pode trabalhar numa profissão que é quase que um subemprego. Se esse subemprego está, de alguma forma, prejudicando a tua ética cristã, você está pecando. Sim. Ah, mas o camarada é um bancário e ganha muito mais, prejudicando, nem que todos o façam, né? Mas estou dando um exemplo, ele prejudica as pessoas ganhando muito dinheiro. O pecado dele é se a ética do reino de Deus é comprometida, você pode ser da profissão mais
Quase que um subemprego a Uhum. mais desejado. Se a sua riqueza é fruto da Correto. miséria dos outros, tem que repensar o seu Então, trabalho. a questão não é o trabalho em si, que tipo de trabalho, né? Mas é a ética, se a ética cristã é comprometida ou não, né? É Babel que você está construindo ou edificando o reino de Deus? Você está no reino ou em Babel? Esse que é o ponto. Interessantíssimo. E tudo isso nos leva, talvez, a ver a urgência dos cristãos começarem a pensar nessa teologia do trabalho, que eu acho que é algo pouco falado, Então, né? E, infelizmente, como eu disse, tem muito crente aí com essa mentalidade totalmente distorcida que ainda não viu que o trabalho é adoração, precisa ser adoração, tem que ter essa mentalidade renovada e sair, né, desse fluxo que muitas vezes interpreta tudo negativamente e trabalho pelo menos 8 horas por dia da maioria das pessoas, né, Uhum. vai fazer parte, as pessoas acabam se adoentando, se entristecendo, comprometendo a sua espiritualidade por não entender esse propósito, né? Ah, Posso fazer uma pergunta? claro, Estamos falando de trabalho, então precisamos ver o fruto desse trabalho. Vamos pensar agora em riqueza, né, e prosperidade. Dentro de uma visão bíblica, filosófica, qual seria a definição assim, mais simples, né, para quem de prosperidade, riqueza e prosperidade? Alguns não, riqueza é ter dinheiro, prosperidade é ter dinheiro, mas é na sua, como que você lê isto? isso é uma coisa interessante, né? Na medida com que os países mais civilizados, desenvolvidos economicamente, vão alcançando a riqueza e a prosperidade econômica, nós também vamos percebendo o índice de suicídio aumentando, Sim, olha aí. sim, depressão intimamente ligado, né? intimamente ligado. Países bem desenvolvidos, onde não falta trabalho, São já alarmantes, números são alarmantes, cada vez mais alarmantes. E a gente se pergunta, espera aí, nós estamos vivendo talvez, as pessoas assim, há quem diga, por exemplo, que nós estamos vivendo o pior tempo da história da humanidade, depende da situação, né? Economicamente falando, eu acho que a humanidade vai muito bem, economia, a tecnologia, o bem-estar social, é impressionante. Mas a gente vê opressões e cada vez mais opressão. Por exemplo, hoje nós estamos vendo jovens excitados, extremamente excitados, porque na época do que você tem que, você tem que, você tem que, você tem que, o camarada se sente, eu tenho que dar uma resposta, porque os meus pais tiveram pouca oportunidade, pouco estudo, construíram, eu tenho muita oportunidade, não posso, Deixar por menos. não posso deixar por menos, eu tenho que, isso excita o indivíduo, e aí a importância de a gente falar desse tema, e eu gostaria de deixar isso bem claro, você tem que ir para o mercado de trabalho no Shabat, no Shabat. Você não pode deixar ser influenciado pela excitação do mercado. O mercado excita, o mercado deprime, né? Então, não consigo mais entender, e acho que a grande maioria das pessoas também, prosperidade como riqueza financeira. E não pode ser só isso, né? Quando nós estamos falando de prosperidade, é preciso ter uma outra compreensão, porque nós estamos vendo pessoas tirando a própria vida tudo, né? E faltando sempre alguma coisa. Me parece que o cobertor, independente do tamanho da grana que se consiga, cobertor longe de Deus é sempre curto, a cama é sempre estreita. E se nós tivermos que falar de prosperidade, teremos que falar na perspectiva, por exemplo, do apóstolo Paulo, tendo o que comer, o que vestir, onde dormir, de nada reclamais em tudo da graça. Teremos que falar de prosperidade a partir de um coração que, ó, eu estou no Shabat, eu estou descansado. Eu gostaria até, eu não sei se é permitido dar um testemunho pequeno, claro, né? É, eu venho de um bairro muito pobre, bairro Matadouro, ali em Itajaí. Meu pai com problemas de drogas, minha mãe criando 6 filhos como empregada doméstica, isso há 30 anos atrás, então imagina, né? Que faltava, inclusive, às vezes, alimento, etc. E eu nunca vi aquela mulher perder a paz. Bem pelo Sim. contrário. Às vezes, eu vi minha mãe grávida da minha irmã Abigail, grávida de 6 meses, dormia em cima de 2 cadeiras. E todo dia que ia trabalhar, antes de trabalhar, cantava sempre o mesmo hino da harpa. Era todo dia no tanque, assim, eu dormia do lado, o tanque tinha uma parede, uma grelha, eu espiava lá para mim, cantava sempre o mesmo hino da harpa. O hino da harpa ela cantava, não perturbeis o coração. Não olha, Glória a perturbeis o Deus. coração, que eu sempre sou fiel. Cantava, numa paz tremenda. E você pergunta, como que uma mulher que tem que sustentar 6 crianças, com o esposo envolvido com drogas, pessoas se drogando dentro de casa, tem que trabalhar, deixar os filhos em casa sozinho, como que essa mulher tem paz para dizer, não perturbeis o coração? é o coro do É algo a mais. sou eu aqui, no grande eu sou. Então, prosperidade, teremos que Olha, partir, me parece, né? Teremos que partir de novo. Teremos que partir do Shabat de Deus. Esse descanso que Esse só Cristo descanso, pode dar. esse descanso. Se sozinho. o indivíduo vai para o mercado de trabalho
Sem a lógica do reino de Deus, a chance desse camarada ganhar o mundo e perder a alma, eu digo, no ponto de vista existencial mesmo, Uhum. deprimir, Perder o real sentido da vida. perdeu o sentido da vida. O camarada ganhou o mundo, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu. Ele passou pela vida, a vida não passou por ele, não entrou nele, está sem vida nenhuma, está vazio. Então, prosperidade, nesse tempo, acho que a prosperidade já teve a definição de ter muito dinheiro e ser bem-sucedido. Na medida com que a sociedade avança economicamente falando e tecnologicamente falando, esse conceito de prosperidade, que há uns 20, 30, 40 anos atrás fazia sentido, hoje já não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. As pessoas voltaram a valorizar a família, ter tempo para a família, ter tempo para casa, porque descobriram que dá para voltar. Peito logo pega no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Parece ser a definição primária de prosperidade. Salomão falou sobre o sono do trabalhador. Dentro dessa visão bíblica, né, quando nós olhamos para a sociedade, nós sempre brincamos que o pobre tem uma vantagem em relação ao rico, que ele tem a ilusão. E a ilusão serve de contentamento, né? Porque o pobre pensa o seguinte: eu não sou feliz porque eu não tenho um carro novo, eu não tenho uma casa na praia, eu não tenho uma casa de inverno. Então, ele não tem, mas tem a ilusão de que. E é por isso, se você analisa, por exemplo, principalmente em algumas comunidades europeias, né, em que os filhos nunca tiveram nenhuma necessidade. Não há nada que eles dizem, não, eu não tenho isso ou aquilo. E há alto índice de suicídio. Talvez seja por esta decepção tardia, né? O pobre vive na ilusão e o rico, sem Deus, conhece a decepção de saber que tem tudo isso e mesmo assim não pode esse proporcionar esta alegria da felicidade. O problema é, e aí vou entregar para você essa pergunta, é que esta decepção a gente vê bem dentro do Evangelho. Pessoas que veem o Evangelho como uma forma de satisfazer todas as suas necessidades, sem entender o propósito real do seu nascimento, da sua vocação, propósito divino, e aí são pessoas frustradas, Uhum. né? Olha, é como se ela não fala, mas é como se ela dissesse: Cristo não resolveu os meus problemas. Do ponto de vista bíblico-filosófico, como que você enxerga isso e qual é o aconselhamento que você dá para que essa pessoa que está nos acompanhando possa entender a sua real situação e o que Deus tem para a vida dela? Ó, isso é interessante, na própria construção da pergunta, o Senhor fala, né? Pessoas que olhavam para o Evangelho na esperança de encontrar ali algo que fosse resolver os seus problemas, né? Bom deixar claro de que Deus não é um meio para um fim. Eu não sirvo a Deus para ser. Eu sirvo a Deus porque eu cheguei nele e sou nele. Deus não é um meio para um fim, Deus é um fim em si mesmo. Você chega em Deus, chegou onde deveria chegar. O que vem depois é aquilo que Deus acrescenta, né? Você vai sendo acrescentado. Uhum. O prato principal é o prato principal, a sobremesa é outra coisa. Deus não é um processo, é um estado, você Tá, está você nele, está né? nele, Você entendeu? não vai chegar, você está. Então, assim, o prato principal é Jesus, que o Evangelho oferece. Esse é o prato principal. A sobremesa, ela pode ter, pode não ter. O que não pode faltar é o prato principal. Sim. Se o indivíduo chegou em Jesus, bom, eu cheguei onde deveria chegar. Aquilo que o Paulo fala, eu encontrei com Cristo, não encontrar com Cristo, eu considerei todo o resto, não é algumas coisas. Todo o resto. Todo o resto. Tudo. E eu acho que a gente, assim, tudo significa tudo sem excluir nada. Tudo é tudo. Isso aí. Falando tudo. Não estão falando, eu perdi a minha família porque minha família não queria Cristo. Eu considerei, eu pesei isso. Ele está falando, eu considerei, pesei, eu calculei. Como Jesus fala, eu acho que é em Marcos, em Lucas, quando ele fala, um rei que vai ser para a guerra tem que calcular. Quem quer me seguir, quer ser meu Sim. discípulo? Paulo está falando, eu calculei. E ele chega a dizer o seguinte, né? Considero tudo como esterco, né? Comparado com Um aquilo que eu refúgio. já encontrei. Sim. Sabe? Assim, eu calculei. Ah, mas alguém vai me deixar. Eu calculei isso também. Vamos supor, dar um exemplo aqui. Meu pai, minha mãe, eu calculei. Eu calculei e cheguei na conclusão de que Jesus é mais importante. Quer dizer, o que que vai deprimir esse camarada? Não te parece que no tempo que nós estamos vivendo, há muita gente falando sobre Jesus, e eu também não quero dizer quem está certo, quem está errado, mas me parece que, eu não sei se o problema está na boca de quem fala ou no ouvido de quem ouve, mas é preciso tanto quem fala quanto quem ouve ter a consciência de que o prato principal que preenche é Jesus. As demais coisas ele acrescenta também, tem as outras coisas, mas é sobremesa. Ok. E isso vai trazer não apenas um propósito, mas
uma resiliência para os embates da vida, né? Pegando o exemplo de Paulo, ele vai afirmar: tudo posso naquele que me fortalece, né? Seja com um prato cheio, prato vazio, seja passando fome ou não, né? Em Jesus suporta todas as coisas. Esse é o Mas o fundamento. olhar de quem lê esse texto define também a interpretação, porque você vai ver, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe Paulo outra está coisa? falando sobre a situação que ele está vivendo, ele está se conformando com a situação, porque ele tem Cristo, que é a doutrina do contentamento, né? Paulo fala muito sobre essa doutrina do contentamento. Eu estou feliz, porque eu tenho Cristo. Agora você pode olhar para esse texto e dizer, bom, eu não estou feliz, mas com Jesus eu vou alcançar o que eu preciso para ser feliz. Aí entra naquilo que É, você falou. a Bíblia diz que Deus, que o Senhor em glória, suprirá todas as nossas necessidades. Eu não tenho dúvida de que Deus está comprometido com as nossas necessidades, mas Ele não está comprometido com as nossas vaidades. O trabalho ele deve servir às suas necessidades, e servirá e a bênção de Deus estará para servir às suas necessidades. Vaidade é outra conversa, pode chegar, pode não chegar, mas aí não tem nada a ver com comprometimento divino. Deus pode aumentar a tua tenda, te abençoar poderosamente, isso é outra coisa, mas comprometimento no evangelho é com a tua necessidade. O trabalho ele tem que estar voltado em boa parte, no sentido da prosperidade do trabalho, nas tuas necessidades. As vaidades é outra conversa, já. Né? É forte. Você viu que tá bom demais esse papo aqui sobre trabalho profissional cristão. E eu quero incentivar você, se ainda não se inscreveu aí no canal da Invisível, se inscreva, participe aí dos nossos podcasts e também compartilhe esse link para abençoar outras pessoas. Professor, dentro dessa área, a diferença entre trabalho, ocupação, vocação. Então, vamos lá. A primeira manifestação de trabalho, eu acho que quase da maioria das pessoas, é uma questão de ocupação, né? A ocupação é aquilo que você faz porque você tem que preencher o seu tempo e você precisa ganhar algum recurso, você está ali ocupado. A primeira, eu acho que a primeira trabalho da grande maioria das pessoas é ocupação mesmo. Mas tem que arrumar alguma coisa para esse rapaz fazer. E alguém Parada aí é porque está parado, trabalhando. alguma ocupação, você está lá. E na ocupação você não tem comprometimento com nada, você não tem perspectiva de nada, você está apenas ocupado. Diferente do trabalho, que é quando você já vai para esse mercado no intuito de ter uma recompensa, né? Você vai lá e você tem uma combinação entre a necessidade de alguém e a sua, alguém necessita de trabalho, você vai trabalhar e ambos são recompensados, né? Por aquele tratado que se faz ali. E você tem a carreira. O indivíduo não necessariamente está ali apenas pelo dinheiro, mas é porque ele visa onde chegar e pode não necessariamente estar ligado com aquilo que ele está fazendo, mas com aquilo que ele quer fazer. Então, ele está construindo uma carreira. Outra coisa importante que as pessoas têm que ter em mente é Deus tem um plano para a sua vida e muita gente acredita que isso vai eximir ele de planejar a sua vida, né? E não vai, não vai, não vai, não vai mesmo. Deus tem um plano na sua vida, ok? Isso provavelmente está muito ligado à sua salvação. Fato concreto é que você tem que planejar a sua vida, você tem que planejar a sua carreira, para onde você quer ir. Ah, e isso é importante para a gente chegar em vocação. Eu vou deixar então para fazer isso mais na vocação, né? Então, carreira, você faz o plano e você chega lá. E vocação? Porque as pessoas pensam, geralmente pensam que vocação, como eu encontro o meu trabalho e a minha vocação. Primeiro, as pessoas sempre pensam em vocação, e parece bem intercambiável os termos. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida. As pessoas entendem isso como vocação também, né? A questão é que a vocação, você não encontra ela. Aliás, o plano de Deus, você não encontra ele, é ele que te encontra. Você nunca procurou, eu quero ter plano. É a sarça que está pegando fogo, ele não tem como escapar daquilo. Jeremias diz: eu até nem quero. Para que eu fazer? Para onde eu vou, tu me persegue, sabe? É o plano de Deus. O Paulo caiu do cavalo. Ele é inequívoco. Ele é inequívoco. O plano de Deus na sua vida não precisa se preocupar, porque é Ele que vai se preocupar com você. Não precisa procurar, Ele vai procurar você. Se Deus tem um plano na sua vida, é inequívoco. É inequívoco. Você simplesmente não tem como fugir. Deus quer que Jonas vá ali, ele vai. Independente se ele quer ou não, se ele procurar ou não, ele vai. Esse é o plano de Deus. Agora, isso é muito específico, né? Moisés tira do Egito quantas pessoas aproximadamente? Mais de 2 milhões de pessoas, né? Do Egito. Quantas pessoas viram uma sarça pegando fogo? Uma. Todo o resto vai ter que decidir o que vai fazer com a própria vida.
Todo o resto vai ter que decidir se quer entrar na terra, se não quer, se vai querer ficar no deserto, o que vão fazer. O plano de Deus para Israel vai cumprir, que cada geração, que cada pessoa dá para a sua vida, vai ter que decidir. Moisés não decide. Ah, Deus, eu não quero ir. Não, vou ficar aqui conversando até quando tu for, porque não tu vai. Esse é o plano de Deus. Só que é 1 em 1 milhão. Eu não sei o que Deus tem na tua vida, como é que vai desenrolar, eu não sei. Mas se você nunca viu uma sarça pegando fogo, uma direção de Deus, você vai ter que planejar a sua carreira, descobrir a sua vocação. E como que eu descubro a sua vocação? Aí tem duas coisas, né? O plano de Deus, você não descobre, ele que te descobre, independente se você quer ou não. O propósito é, enquanto eu não descobrir minha vocação, ou mesmo já tendo descoberto, vi uma necessidade do qual eu posso me ocupar, então eu vou fazer um propósito, por exemplo, de uma mãe que tem um filho deficiente abre mão da carreira para cuidar do filho, isso é um propósito de vida. Isso é um propósito de vida. Eu não tenho talentos e nem competências, mas essa ocupação não exige aprimoramento, talento, né? Apenas disponibilidade. Então eu vou me dedicar, eu tenho um propósito, Deus, eu vou dedicar minha vida a isso aqui. Isso é um propósito que você faz, né? Tem a vocação. A vocação é onde você vê uma necessidade, você tem competências e você cria um propósito para servir. Então a vocação, geralmente, é onde você tem, por exemplo, você está sendo vocacionado por quem? Pode ser por Deus, pode ser pela necessidade. O indivíduo tem fome, eu tenho um pão, eu vou orar para ver se Deus quer que eu compartilhe o pão, porque ele está com fome. Não. A necessidade está te vocacionando, está te chamando a atender. Então, por exemplo, na sua igreja tem alguém, vamos supor, que precisa de alguém no departamento de mídias da igreja, que hoje é tão importante, né? Você fica no Instagram de forma maravilhosa, todo mundo elogia lá o teu feed, você fotografia contigo mesmo. Você é bom com mídias. Uhum. Está precisando de alguém na mídia, não? Eu vou orar a Deus para ver se é plano de Deus para minha vida. Você tem um pão. Você, você tem um pão. A vocação não é necessariamente um plano de Deus. São as suas habilidades e competências que você tem. Na parábola do talentos lá, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Você tem capacidade. Então a necessidade está ali, vai vir para a tua mão para fazer. É diferente de um plano. Então eu vejo muita gente frustrada e travada porque está esperando o anjo do Senhor aparecer para dizer que carreira que vai tomar, Uhum. com quem vai casar, o que vai fazer, qual o ministério. Eu só tenho uma pergunta simples para você. Primeiro, qual a sua vocação no corpo de Deus? Qual a necessidade da sua igreja? Tem competência? Não, não tem, mas quer. Glória a Deus. Competência? Tem. A necessidade está aí, não precisa do anjo. Aliás, o anjo está aqui nesse ponto. Sim, amigo. Você está sendo vocacionado. Mas por que me vocaciona? Os teus talentos te vocacionam. Imagina, um exemplo aqui, um Messi, né? Muitos dizem o melhor jogador de futebol. Messi dominando a bola com 8 anos, tem filhos dele com 8 anos de idade, jogando daquele jeito, falando, vou fazer uma oração para ver se eu devo fazer isso aqui. Sabe que isso aqui é minha vocação? Meu amigo, quantas pessoas dominam a bola como você? Tá aí. Então você tem uma necessidade. Tem a competência, você está sendo vocacionado para aquilo dali. Aí a questão é, você vai estabelecer um propósito de cumprir aquilo dali ou não? Aí já. Isso. Agora, isso é tão importante, eu acho tão sábio, porque, infelizmente, parece que há uma cegueira. Muitos jovens, aflitos, angustiados, né, esperando que o anjo desça com um painel de LED, com setas assim, mostrando, não, é esse o caminho, sendo que o coração já arde para algo, já tem se desenvolvido naquela área, só precisa botar a mão na massa e começar a fazer, para ver os resultados e a confirmação. Acho que tem uma palavra aí dos céus, como diz, né, o anjo está aqui falando, ouçam. Elias Torralves, ele escreve no seu livro falando sobre vocação, e ele diz que Deus, né, já colocou no nosso coração, desde o nascimento, o desejo para o qual ele quer nos levar, né? E aí você vê o jovem, a menina lá brincando com as bonecas, e já coloca as bonequinhas lá e começa a dar aula para ela. Precisa de um anjo para dizer para ela o que ela vai servir, para onde ela vai fazer. E exatamente algumas pessoas na área da música, por exemplo, não precisa ser chamado, ele já foi, já está ali, o desejo já é esse direcionamento para aquela área que ele vai atuar, né? E além de alguns, mas eu não sinto, eu não tenho habilidade nenhuma, aí vem aquela questão da própria necessidade. Sim. Mas tem uma necessidade, você consegue entender? Não, eu consigo. Precisa de um anjo, já está escrito, né, sobre isso.
E as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Eu queria acrescentar e deixar bem claro, porque eu vejo muitos jovens assim, ó, esperando para casar. Será que é plano de Deus que eu case com essa pessoa? Se for, não tenha dúvida que Deus vai falar. Tu não vai nem se perguntar. Quando tu vê, Ó, já está então a proposta para a próxima conversa com o É, professor Josimar. Vai falar de namoro, casamento, traz uma luz para esses jovens aí. que você faz? Você faz isso que Deus te deu a capacidade de inteligência, olha Deus e pede discernimento, tem a ver com você, tem a ver com seus planos, tem a ver com aquilo. Ah, não, não tem, é tudo o contrário. Se for plano de Deus, é uma coisa, mas se não for, tem tudo o contrário, vai casar como? pastor Lidiel, posso dar um testemunho disso, sabe? Eu sou jovem, né? Eu morava em Itajaí. Eu também vivi muito tempo lá no em Itajaí. E depois mudei para Brusque. E aí, em Brusque, eu conheci a Silvia. Eles conversavam, eram amigos, tal, mas eu não podia ficar longe dela. Sempre onde que ela estava, eu estava ali perto. E aí nós começamos a conversar. Daí eu, né, aquele muito radical, não, vamos orar, saber se é de Deus e tal. E rapaz, nós oramos uns 3 meses. Eu fiz minha campanha de madrugada, porque eu não conseguia ficar longe dela. Se alguém chegasse perto, eu ia ficar com ciúme. Mas eu dizia, não, vamos orar para saber se é de Deus. E foi mesmo, eu, muito teimoso, falei, não, só vou namorar para casar se o Deus falar comigo. Eu orei uns 3 meses, às 4 horas da manhã. Teve um dia que eu estava de joelho dobrado, trabalhava cedo, eu dormi de joelho e sonhei. E no sonho, Deus falou para mim assim: a resposta do que tu tá me pedindo já está no teu coração. E eu acordei e falei para ela: Meu Deus, Tá aí. marcamos o casamento, e ano passado, agora, dia 22 de dezembro, fizemos 22 anos de casado. Né? Não precisava ter. Claro que Deus teve misericórdia de mim e respondeu, mas, cara, estava tudo certo ali. Ela, a menina da igreja, eu também. Os dois estavam, né? Havia aquela empatia, então, tá aí a Ó, resposta para muito jovem. no podcast de trabalho já é uma inspiração para você. Claro. Eu queria assim, só puxar, para mostrar como está conectada a ideia da coisa, assim, sabe? Assim, por exemplo, né? Um indivíduo, você está com 40 anos, chega para o pai e para a mãe e diz: Papai, mamãe, vou trazer aqui uma moreninha para jantar aqui em casa. Ok, ele traz. Aí depois ele fala no outro dia: Papai, mamãe, vou trazer o cara com 40 anos, trazer aqui uma loirinha para jantar. Então, traz. Aí chega no outro dia e ele pergunta: Papai, mamãe, e aí, é moreninha ou loirinha? Você tá falando, vai dizer: Meu filho, quer. Então, assim, trabalho, profissão, vocação, o que que tu quer? Deus vai te tratar como criança, está na tua mão. Deus te deu discernimento, inteligência. E eu digo isso porque você pode até pensar: meu, o que que isso tem a ver com o trabalho ou com a minha vocação? Você tem necessidades na sua igreja, você está travado perguntando a Deus, mas todo mundo é traído por você. Será que é de Deus assumir a liderança? Eu tenho uma vocação aqui, eu sei fazer. Será que é essa profissão que eu tenho? Você está sendo vocacional. Você tem esse dom, você tem esse talento. Nesse sentido que se acordar. Realmente É assim. isso aí. Despertar, botar a mão na massa, fazer acontecer. Você usou uma palavra importante ali, pô, eu te dou inteligência, né? No curso que você gravou, professor, você fala da importância dessa multi-inteligência. Esclareça um pouco mais para a gente como que isso aplica ao mundo profissional. Hoje se fala das múltiplas inteligências, né? Ainda hoje se predomina isso, mas, por exemplo, quando eu era criança, inteligência era, sabe escrever, ler e escrever. Em matemática, sei, ok, inteligente. Se for bom em matemática, então, por aí vai. Há um tempo atrás, alguns psicólogos tratavam de 8 áreas da inteligência. Ainda está em 8 e já aumentou para mais disso, Sim, eu chutei né? muito mais, É, muito mais. Não tem problema, né? Pode ser 7, 6, 8, mas o problema é que a gente conhece praticamente duas, né? Ler e isso escrever. mesmo. Matemática. E não é isso. E aí as pessoas, às vezes, eu sou burro, eu vou procurar uma área de atuação que não tem nada a ver com a minha inteligência. O camarada não sabe matemática, ele diz: mas está bombando aí ciências contábeis. Mas tu não é bom. Vou para onde dá dinheiro, Vai, mas não vou. eu vou perecer. Não, se você atuar na tua profissão, naquilo que você tem a sua inteligência para fazer, você vai dar certo. É inevitável. Você é bom com isso, sabe? Tem pessoas que é bom de liderar, tem pessoas que é bom de ler emoções, percepções, e aí você vai se encaminhando para isso. A necessidade desse autoconhecimento, né? As pessoas hoje, nesse mundo da comparação, acabam muitas vezes se perdendo, né? As redes sociais estão aí, você se comparando, acaba que não se encontra. Contra. Você pega hoje assim, ó, por exemplo, profissão de coach, né? Um indivíduo para dar coach, para dar direcionamento para a empresa,
para pessoas, ele precisa fazer leitura de ambientes, né, de pessoas, direcionar, encaminhar. Então, é um indivíduo que tu senta, ele olha para você, ouve a tua história, ele diz, opa, você tem direcionamento, Psicólogo do trabalho, psicólogo, assim. trabalho. Então, assim, são profissões que não tinham e que não necessariamente exigem matemática do indivíduo. E vamos pensar agora, você está falando de inteligência, essa questão dentro da universidade, né? Vamos pensar dentro da universidade, dentro da NASA, dos ambientes acadêmicos, aonde o foco, né, o principal ferramenta de trabalho é o cérebro. O cristão, a fé e esse universo da inteligência, da ciência, como é que é essa relação? Porque a gente vê, ah, grande parte dos cristãos vão para a universidade e aí eles barram. Quais são a fonte desse problema? Né? E a ideia é preparar para quem está nos ouvindo também, como se preparar para isso. Fugir desse ambiente. Ah, não vou para a universidade, não vou trabalhar numa área de desenvolvimento de projeto, porque eles são muito racionais e eles renegam a fé, então vou preferir esse cantinho aqui. Mas qual é a sua visão dentro dessa perspectiva bíblica filosófica em relação a esse ambiente acadêmico, racional, duramente crítico, como você vê isso? Isso é engraçado. Eu lembro quando eu comecei a estudar filosofia, o pessoal falava, vai adivinhar, Essa, vai adivinhar. essa é, Quer dizer, e o pessoal tudo, geralmente essa ideia que se tem, né, que os filósofos são todos ateus, né, e na verdade não, né. E o ateísmo, na verdade, ele é um movimento, assim, como um movimento, ele é bem novo, né, bem recente, né. A grande maioria dos filósofos eles não eram cristãos, mas eles eram teístas, acreditavam em Deus, né, em deuses, politeístas. O próprio Sócrates, que era na filosofia conhecido como o grande patrono, né, o grande divisor de águas da filosofia, ele dizia que ele andava pelas ruas de Atenas, da Grécia, questionando as pessoas por uma vocação de Deus, Platão tinha essa ideia da metafísica, de né, metafísica da também, existência de uma de Deus. entidade. Então, assim, ó, o Sócrates, lá na Apologia de Sócrates, ele fala, disse, olha, gente, a minha defesa do que eu faço foi em Deus. Ele ouviu uma voz, eu não sei se ele ouviu, se não ouviu, pelo menos é o que ele diz, Sim, né? E ele morre justamente porque ele se recusa a falar mentira ou a negar aquilo que ele já vinha falando. Então, assim, ele era um camarada comprometido com a verdade. Até Agostinho que diz, né? Os gregos conheceram a verdade, mas não conheceram o caminho. Na sim. verdade, eles tiveram notícia, mas não conheceram o caminho, né, para se seguir da verdade. Porque o Sócrates parece realmente ter uma intuição, assim. Então, eles acreditavam. Hoje, nós temos assim um distanciamento, mas é por causa que a modernidade vai fazer esse distanciamento do cristão, né, e a sociedade secular, o cristão, a igreja, a teologia e a ciência, mas nem sempre foi assim, né? Grande Uhum. parte da história da humanidade, até o iluminismo ali, o advento da modernidade, você tem, inclusive, todos os grandes cientistas que eram teólogos, né? Então, o conhecimento, acho inclusive que foi bom essa separação em certo sentido. A humanidade realmente progrediu bastante quando abandonou a concepção teológica de um lado, assim, abriu mão de misturar as duas coisas. Eu acho que até foi importante. Mas o cristão ele não deve ter medo do conhecimento, né? Não deve ter medo. Deus é o Senhor de toda a sabedoria. Pedro diz que nós somos chamados a dar a razão da nossa fé, a razão da nossa fé, a razão da nossa fé. Então, a nossa fé, ela é inteligente também. O que ela não faz, ela não exclui a fé, né? Assim, a nossa fé, ela não, aliás, ela inclui a razão e a nossa razão não exclui a fé. Bem pelo contrário, acredita que há certas situações da vida que você não explica de modo racional, né? Você não explica de modo racional. Isso é conhecido na literatura, é que a grande questão é que tem um preconceito com o cristão, né? Mas Shakespeare contava Romeu e Julieta, é bonito, tá, mas o que é aquilo dali? Duas pessoas que se encontram e tem um choque do nada e parece que foram ligados num olhar. É físico isso? É, assim, o que comunismo hoje não se dobrou ao capitalismo, o que é o capitalismo se não uma declaração de fé? Amigo visível do mercado. O que é isso, meu irmão? Visível do mercado? É declaração de fé. O que é Karl Marx dizendo que a história está sendo guiada para um caminho onde o proletariado vai dominar os burgueses, os burgos civis? Quem está nessa história? É um estudo estatístico? Não, é uma. Então, assim, todos eles partem numa declaração de fé, eles só não admitem, né? Quer dizer, a história tá, uma dialética histórica, mas quem está fazendo isso? Quem está guiando isso? A história está indo para onde? Mas quem está guiando isso aí? O camarada faz uma confissão de fé, lutando contra o próprio Deus, dizendo que não há uma confissão de fé, sabe? Ah, muitos estudos que você vê, assim, que hoje, por exemplo, né? Hoje é difícil tu assistir um filme que não seja freudiano. O camarada tem lá
os seus problemas, ele é um serial killer, flashback da infância. Ah, o problema dele foi um gatilho da infância. Mas, em grande parte do que Freud fala, você precisa de fé para acreditar, você não tem como provar. Sim. Tem fé. Um estudo sobre, por exemplo, o hitlerismo, e se esperava muito que se tivesse bons resultados, porque foram analisados todos os perfis das pessoas que trabalharam com Hitler, dizimando milhares de pessoas, né? E olha o problema, eles não tinham nenhum problema. Esperava-se que Hum. eles tivessem gatilhos mentais lá da infância, mas eles eram. E eu achei interessante esse estudo, por quê? Porque esse estudo abriu uma preocupação, porque qualquer pessoa, dentro da condição que eles estavam, de estar entre amigos, irmanados no mesmo pensamento, pode fazer a mesma coisa que eles. Eles não tinham nenhum problema mental. E também não tiveram nenhum problema, foram estudar em boas universidades, tinham toda a formação, né? Mengele estudava. Cara, Mengele ouvia música clássica, cuidava de animais na hum. sua casa e nas horas de trabalho ensinava milhares e milhares de pessoas. Então, assim, tu vê que em todas as ciências, a psicanálise, a psicologia nem tanto, mas a psicanálise, que hoje é uma ciência predominante no cinema, por exemplo, vem de algo que 70, 80% de Freud precisa de fé para acreditar. Você não tem como provar, você precisa de fé. E as pessoas acreditam, sabe? A ciência também tem fé. Como é que vai provar o Big Bang? Como é que vai provar que tem tanta coisa, você precisa de crença para aquilo, é crença. Só que parece que o único que tem problema em acreditar é fé, e aí parece feio, é o cristão. E o cristão às vezes se sente diminuído, prejudicado, e muita gente abandona a fé porque chega na universidade, compra essa ideia e fala, é realmente, é irracional. Como que é irracional? Essa teologia não está fechada. Ela está aberta, a gente está discutindo o tempo todo, a gente não para de lançar livro, a gente está se criticando um ao outro. Aliás, isso que é engraçado na igreja, né? A gente pode criar um livro oposto um ao outro, dizendo isso está errado, e não tem problema nenhum, porque a gente está pensando, a fé é pensante, Isso. né? Então, essa ideia de que na fé não existe pensamento, vai falar isso aí para as nossas reuniões, é que eles nunca viram uma reunião de teólogos, né? Na reunião de teólogos, a gente está debatendo o tempo todo, pensando o tempo todo. Nós queremos fazer um podcast aqui para discutir teologia e nós vamos falar sobre teologia brasileira, tá? Eu vou te chamar, você vai participar com a gente disso aí, tá? Gente, vamos caminhando para a reta final, né? Já deu acho que uma hora aí de conteúdo. Nós vamos caminhar para a reta final. Você viu quanta preciosidade nesse podcast de hoje, falando aí sobre o profissional cristão, mundo do trabalho, essa mentalidade, né? Que precisa ser renovada, uma teologia do trabalho. Eu gostaria de, nesse final, a gente falar de uma maneira prática, talvez aquela pessoa que está nos assistindo lá possa estar pensando assim, ah, muita teoria, ah, você não está na minha pele, na pressão do dia a dia lá no trabalho, né, nas metas que eu tenho que bater, o ativismo que eu estou vivendo, eu tenho os boletos para pagar. Então, tudo isso que vocês estão falando é muito bonito, mas eu quero saber como que eu trago isso para o meu dia a dia. O que que a gente fala para essa pessoa? Eu vou voltar no início, falando do conceito de Shabat. Jesus trabalhava no Shabat. O cristão é alguém que trabalha no Shabat. Você precisa da paz de Deus, do amor de Deus que excede a todo entendimento. Levar para o teu ambiente de trabalho, e quando a gente fala de espiritualidade, não estou falando para ungir cadeira, fazer, olha, nem culto na hora do almoço, nós estamos falando de espiritualidade. Nós estamos falando de uma consciência, de um coração dominado pela paz do reino de Deus. Um posicionamento firme dessa paz, de quem tem metas, mas sabe que o seu provedor é o Senhor. Quem olha para você e fala, olha, esse camarada aqui, independente da meta que ele alcançou ou não, ele é respeitável porque ele carrega algo. E as pessoas vão questionar em algum momento sobre esse algo que você carrega. É Uhum. ter dominado dentro do seu coração, o seu coração dominado por essa paz de Deus, esse Shabat, né? É claro que nós temos pressões, nós temos ambições, nós temos preocupações, todo mundo aqui tem família, todo mundo quer dar o melhor curso para o filho, pensar no futuro e etc, etc, etc. Mas o Shabat precisa predominar. Eu quero até contar algo aqui no começo do ano passado. Eu entrei numa situação muito complicada. Eu não sou ansioso, sou zero ansioso, não tenho ansiedade. Se amanhã tem um problema, hoje eu vou dormir, amanhã eu vejo. Sempre fui assim, mas desde que meu filho nasceu, eu passei por muitas transformações. Eu tenho um filho, que é o Davi, e eu prego todo final de semana, eu estou na estrada. E no ano passado, começo do ano passado, eu comecei a ficar com medo de viajar e comecei a recusar agenda longe, porque eu tinha medo. Porque nada é garantido. Quem é que me garante que não quebra a roda?
Uhum. Que um dedo não está dirigindo aquela carreta que está passando do meu lado. Uhum. Você pegar o carro, botar na estrada, final de semana após final de semana, um ato de fé. Um Uhum. ato de fé. Deixar o seu filho e quem garante que você volta, beija, abraça. E eu comecei a angustiar, comecei a perder sono, chegava na hora de viajar, não dormia, não conseguia dormir, não conseguia pregar os olhos, né? E aí aconteceu que eu li o Timon Keller, onde ele fala sobre o gerenciamento de esperança. Ele falava sobre a questão da pandemia e ele dizia o seguinte: olha, cristãos têm medo da pandemia, ou não querem ter filhos justamente por causa de um evento desse, ou não querem ter filhos por causa do custo de vida que está cada vez elevando, mas ele fala, isso é falta de esperança, é você achar que você pode guardar a tua casa, proteger a tua casa, etc, etc, etc. E é aquele famoso salmo, se o Senhor não guarda, Uhum. eu vou vigiar. E aquilo me trouxe uma certa paz, assim, sabe? No ambiente de trabalho, você precisa ter essa paz. Se você não trabalhar no Shabat, você pode ter a profissão assim mais banal que for, ou braçal, ou a mais intelectual. Se você não trabalhar no Shabat, você vai adoecer. Hoje o Instagram está aí para te colocar inveja, você vai para o trabalho, você quer conquistar porque você quer ter as coisas. Se não houver um Shabat, não importa o tipo de profissão que você tem, você vai adoecer. Só o Shabat vai te livrar Ou disso. seja, é confiança na soberania de Sobre. Deus. A pressão está ali, estão te cobrando, o ambiente tá meio tenso, mas, cara, Deus está contigo, vai dar certo, confia no Senhor, Ele vai direcionando as coisas, Ele vai tirando pessoa, trazendo pessoa, abrindo porta, essa confiança. Tem que. Isso é o trabalhar no Shabat. Você pega Paulo, o ministério de Paulo, qualquer homem sem a graça de Deus se perturba com aquilo. É Uhum. perturbador. É perturbador aquilo. Extremamente perturbador. Como é que aquele homem tem paz para fazer tudo o que faz? Tem que ser em Deus. Se não for em Deus, meu amigo. Talvez alguém que está nos acompanhando aqui pergunte, tá, mas como é que eu faço? Estou num ambiente de trabalho, quero progredir na minha carreira, qual que é o segredo? Há um conselho na Bíblia que diz, você já viu um homem cuidadoso no seu trabalho? Ou diligente no seu trabalho? Perante os reis será colocado. Então, continue fazendo o que está, mas faça da melhor maneira possível, com eficácia, né? Porque dentro de uma carreira natural, você já vai crescer por ser excelente naquilo que faz, mas é claro que Deus abrirá portas para que o seu trabalho seja conhecido no mundo. E Deus será conhecido através do seu trabalho também. O trabalho é uma forma de fazer Deus conhecido, porque alguém vai perguntar: quem fez isso aqui? Foi o fulano. E isso sempre vai estar intimamente ligado ao seu zelo, à sua honestidade no trabalho. Porque às vezes tem pessoas que reclamam do trabalho, mas eles não são honestos naquilo que fazem. Não fazem com excelência. E essa excelência em fazer exatamente o seu melhor, né? Ainda que não seja o melhor do mundo, mas o seu melhor, abrirá portas para que você progrida e realmente você tenha outras oportunidades muito maiores. Que com certeza vão glorificar a Deus, né, e atingir o propósito de Deus para a sua vida. Que bacana. Se o reino de Deus foi edificado pelas minhas mãos, naquilo que eu estou fazendo, vai resplandecer, né? Não se pode Isso mesmo. esconder uma cidade É edificada isso sobre o mesmo. monte. Se for fazer diante para Deus, estou fazendo aqui, eu sou um gari, mas estou fazendo diante de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer, rapaz, isso é diferente. Isso Isso aí é mesmo. diferente. Vai iluminar, não tem como esconder, não tem como. É, Ah, mas alguém do outro setor está querendo esconder. Não vai conseguir. Vai resplandecer, não tem jeito. você, como filósofo, né, a ideia de Platão, esse dia eu preguei e falei, olha, se Platão tivesse conhecido Cristo, teria se convertido. Porque ele tinha essa ansiedade nele, ele parte por cima. O círculo que nós fazemos. Não há um círculo perfeito. Absolutamente não há. O que você observa, pode fazer a laser, só que quando vai observar depois com um instrumento mais preciso se descobre. E ele falou: então existe um perfeito que não está nessa matéria, que não está nesse plano de mundo. E nós sabemos que o próprio Deus, né? Então tudo que eu fizer aqui tem que ser de forma que chegue-se mais perto da revelação da glória de Deus. Que o seu trabalho seja a revelação da glória de Deus, que você seja de fato, naquilo que faz, alguém pergunte assim, mais bem feito do que isso, só Deus para fazer. Ou seja, leve o trabalho das suas mãos, seja realmente um outdoor, seja pequeno talvez aos olhos dos homens, mas seja um outdoor na grandeza, na perfeição, dizendo que Deus é o provedor, é aquele que é o sábado, é o seu descanso, e por isso você nele pode fazer grandes coisas. Bacana. A excelência de Deus em nós precisa em todas as áreas, né? É, Ser manifesto.
papo tá bom, mas a gente tem que caminhar para o fim e nós queremos agradecer a presença dessas duas figuras ilustres aqui. Você viu que grandes pensadores aí, né? E eu louvo a Deus porque no mundo pentecostal nós temos mentes brilhantes como a de vocês, estão aí contribuindo. Obrigado pela presença. Considerações finais, começamos com você, pastor Rosanildo, depois professor José. Obrigado, pastor Lidiel, doutor José, obrigado também por estar aqui com vocês. É um grande privilégio. E obrigado ao Senhor, agradecemos a Deus por esta oportunidade. E que Deus levante realmente que esse encontro venha a ser uma luz, um farol, que venha clarear a sua mente em relação ao propósito de Deus para a sua vida, que você possa ser esse profissional excelente, que aonde põe as mãos, aonde leva o seu trabalho, faça conhecido Deus, às vezes até sem palavras, né? Não que as palavras não sejam importantes, mas às vezes sem palavras, que onde você chegar, a glória de Deus seja manifesta pelo trabalho das suas mãos. Isso com certeza, se cada cristão fizer isto, o mundo será muito diferente do que é atualmente. E que Deus também, através da sua vida, possa preparar outros para levar adiante o Evangelho, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Agradeço pela conversa, muito obrigado pelo carinho que sempre, pastor Lidiel, muito obrigado, é Invencível, por dar a oportunidade, a gente está com esse time incrível aí, e ouvir a gente, nós estamos, eu, falando por mim, em medida de crescimento, né, a gente vai chegar lá, é um ato de fé também, né, a vida intelectual é um ato de fé, mas a gente vai chegar lá e agradeço a Deus por quem olha o agora, sabendo que um dia será melhor, mas no agora abre o espaço, a oportunidade. Sou muito feliz e agradeço de coração. Deus abençoe. Obrigado, tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês e fica aqui um incentivo para vir participar mais, tá? Amém. Os podcasts da Invencível, nós estamos de portas abertas para receber vocês sempre aqui. Que bom que você esteve conosco, Deus te abençoe. Mais uma vez, eu desejo que esse conteúdo aqui possa fazer parte das suas escolhas de vida, que grãozinho de areia, né, de um universo tão amplo sobre a teologia do trabalho que a gente colocou aqui, que isso já possa despertar em você o interesse maior e que você possa, sim, na sua profissão, estar realizado, representando Deus, vivendo intensamente em todas as áreas da vida que Deus estabeleceu para você. Que o Senhor te abençoe e resplandeça o rosto sobre a sua vida, que você possa continuar sempre crescendo, melhorando, evoluindo. E, claro, fica ligado aqui no canal da Invencível, porque daqui a pouco tem mais podcast para abençoar a sua vida. Até lá!